Why? Por quê? Por que que o sofrimento acaba acontecendo? Por que que as fases de sofrimento acabam durando mais tempo? Por que que pessoas que já fizeram de tudo, pessoas que tentaram, pessoas que se esforçam, pessoas que já suportaram tanta coisa na vida, ainda assim eles sofrem? Será que vai ter um dia onde todo esse sofrimento vai acabar? Onde a pessoa vai poder se sentir livre? Onde a pessoa vai poder dizer: foi doloroso, foi pesado, mas eu consegui. Será que a vida dela será que vai se dever apenas a isso? Até que sofrer a todo instante, até que pensar no que fazer para acabar com essa sensação de que você tenta as coisas boas, tem sonhos bons, mas que parece que de alguma forma isso não é o suficiente para coisas boas acontecerem na tua vida. As tuas intenções até podem ser boas, mas ainda assim parece que isso não é o suficiente para que Deus olhe para você e venha te abençoar. E tudo isso faz parecer que Deus tem te abandonado, que Deus não tem olhado para você. Mas nós aí acabamos esquecendo uma das coisas mais importantes. Não sei se você é muito religioso ou não, mas na palavra de Deus você vai notar que o próprio Deus, ele foi alguém muito familiarizado com o sofrimento. Por isso, que em algumas passagens, ele vem falando: Pai, por que me abandonaste? Ele no monte Getsemane chorou e pediu para que o cálice fosse retirado. Se possível fosse, o cálice deveria ser retirado. Passe de mim esse cálice. Essa é uma das melhores mensagens que eu queria trazer aqui para você. Muitas vezes nós acabamos esquecendo que nem todo sofrimento que surge, ele surge porque Deus abandonou você. Mas muita gente que passa por sofrimento vai ter a sensação de abandono, porque isso remete a lembrar os momentos, talvez, que quando você foi criança e poderia ser protegida, alguém abandonou você. Existem pessoas aqui que assistem esse vídeo que talvez os pais rejeitaram tanto, talvez os pais nunca deram muita credibilidade no que você fala e faz. E aí acaba aparecendo que parece que até Deus, que poderia te amar, ele te abandonou. Mas eu queria dizer que talvez seja isso que o inimigo quer que você pense. Que Deus te abandonou porque você está sofrendo. Ele quer usar o teu sofrimento para fazer você pensar que está na hora de desistir. Desistir de acreditar que o teu sonho, que a tua vida pode ser melhor. Desistir de acreditar que as coisas ainda podem vir a melhorar. E enquanto elas não vêm a melhorar, ele vai usar isso para atacar você em seus pensamentos. E nos seus pensamentos, eles vão ser mais pensamentos destrutivos do que pensamentos construtivos. E os pensamentos destrutivos é você não acreditar em você, você duvidar que pode, você olhar para si e achar que a tua vida deve ser aceitar que as coisas não virão fácil para você e que você não é uma pessoa que mereça receber o carinho de alguém, que mereça ter alguém que realmente vai valer a pena na sua vida e que talvez você não mereça ser amado. E aí, viver com essas sensações ruins acabam sendo bem piores do que viver com alguém realmente falando para você que você não vale nada. Porque você fica apenas na suspeita de que as coisas não vão correr bem. E é sobre isso que o inimigo quer. O inimigo vai gostar disso, desses teus pensamentos. Ao invés de você escolher os pensamentos mais construtivos, pensamentos que te fariam bem, ele quer que você escolha os pensamentos mais destrutivos. Ao acordar, logo você pense que você é ruim. Logo você pense que você é uma pessoa diminuída, uma pessoa que nasceu no fruto do acaso. Porque várias pessoas acham isso, que eles nasceram no fruto do acaso e acabam sendo o erro da criação. E por ser um erro da criação, a vida parece não ter muito sentido. Porque quando você sonha, tenta,
algo de ruim acontece. Mas eu queria deixar aqui, não sei se você é mais religioso, mas eu queria deixar aqui uma lembrança para você. Jó, ele perdeu tudo, ele passou por uma fase de sofrimento. E Deus, ele permitiu que Jó passasse por isso. E as pessoas chegavam a Jó. A mulher dele, inclusive, chegou e disse: amaldiçoa o seu Deus e abandone ele. E é isso que as vozes da sua cabeça também podem estar falando para você. Mas Jó, ele conseguiu se preservar, continuar e não desistiu. E também temos a parte que a Bíblia fala de José, que ele teve o seu sonho quando ele tinha os seus 17 anos. E ele veio apenas a viver, a realizar, a se concretizar o sonho que ele tinha. Quando ele completou os seus 30 anos, que significa que ele passou mais ou menos uns 13 anos da sua vida em sofrimento, no cárcere, na prisão. E ele não só teve o sonho, Deus mostrou em visão que ele seria grande. E talvez ele acabou achando que seria rápido. E foi tão demorado que todo esse tempo, 13 anos da vida dele, ele estava na cadeia. E ficou encarcerado. E por muito tempo, eu acredito que, assim como você, ele também achava que aquele sonho, ele também achava que era melhor desistir daquele sonho, desistir do sonho que Deus colocou em você, em visão, e desistir que realmente Deus está com você, e acreditar que talvez Deus te abandonou pelas coisas ruins que você acabou fazendo. Ele talvez possa se sentir mal por ter contado aos seus irmãos. Os irmãos venderam ele. E eu quero deixar essa mensagem para você. Lembrar que você não está sendo abandonado. Às vezes a grande batalha que você tem é a batalha mental. Batalha com os teus próprios pensamentos. E os teus pensamentos é que te autossabotam, é que te autodestroem. E eles, por te autodestruírem, eles fazem com que você ache que Deus tem te abandonado. Porque você está sofrendo demais e já está cansado disso. E lembre-se, em todo sofrimento sempre tem um aprendizado. José, Jó, eles aprenderam enquanto sofriam. Jesus, ele aprendeu quando sofria, mas ele sendo Deus, ele sabia que aquilo era necessário. Até o ponto de chegar e dizer: Pai, por que me abandonaste? Meu pai, por que me abandonaste? Imagine se até ele mesmo está familiarizado com o sofrimento. Imagine, será que ele tem te abandonado? Ou ele quer que você continue focado, mantendo a sua mente no que realmente importa. E com isso, eu queria falar para você que eu tenho trabalhado bastante com essa questão sobre os pensamentos das pessoas, aquilo que eu chamo da higienização emocional, onde nós acabamos alterando a forma como você se enxerga e você enxerga o mundo, fazendo com que você ganhe essa higienização emocional e sinta mais livre para viver a sua vida e parar de se autossabotar. Então, muitos bloqueios emocionais são destruídos, são reconstruídos nessa higiene emocional. Mas, além de te fazer o convite para você fazer a higiene emocional, enviando uma mensagem ou deixando nos comentários que você tem interesse de fazer a higiene emocional, eu quero informar para você que estará disponível no meu link lá, nas redes vizinhas, ou nas redes sociais vizinhas, onde eu vou disponibilizar o link onde está disponível o link para um guia prático, para você deixar de ser refém dos seus pensamentos. Se você tiver interesse, vai lá, clica naquele link e acessa para você ter esse e-book que vai te ajudar muito a ter um guia prático para que você possa parar de ser refém dos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos, eles são os que dominam você e eles é que afetam a sua emoção. E se você chegou até aqui no momento desse vídeo, significa que esse vídeo falou com você. Eu não sei se você me conhece ou se você está me vendo pela primeira vez. Eu gostaria que você abrisse esse canal, visse os conteúdos que eu postei. E aí, se você gostar do que vê, poderá me seguir ou clicar em se inscrever para receber mais vídeos semelhantes a esse.